os que procuraram ser inglorificados. Há uma memória muito antiga por trás dessa frase. Antes de sermos humanos, antes de sermos o que hoje somos, éramos habitantes do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E quando abusamos do livre-arbítrio e nos afastamos desse mundo, demos início, sim, por vontade própria, a um processo de inglorificação que o capítulo de hoje recorda. Sim, há capítulos que parecem abrir uma janela e deixar entrar, de uma vez, o ar pesado de tudo que o ser humano vem sentindo há muito, muito tempo. Cansaço, luta, contradição e esperança que demora, de uma vida que promete muito e entrega tão pouco. E o capítulo Os que procuraram ser inglorificados é um deles. Salve! Eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E neste vídeo a gente entra neste capítulo, que na minha leitura faz um retrato severo do encanto, mas justamente para mostrar, por contraste, a grandeza do desencanto. Sim. O texto começa voltando ao início remoto dessa deformação, lembrando que tudo isso nasceu de um descuido, de um passo dado onde ainda não era momento de entrar, e que desse desvio inicial surgiam as transformações que levaram os viventes a serem como são hoje, encantados, sem conseguirem por si mesmos dar solução do porquê o mundo é assim do jeito que é. Na minha leitura, isso quer dizer o seguinte: o ser humano vive há muito, muito tempo tentando encontrar o certo dos certos, tentando achar a definição verdadeira da vida, tentando dar nome ao próprio destino, e nunca encontrou isso plenamente. Até que o livro Universo em Desencanto chegou, e chega como esclarecimento minucioso da nossa origem, do percurso e do retorno ao mundo racional. Depois, o capítulo entra de cabeça numa imagem que eu acho muito forte do mundo atual. Uma vida de misérias, de indecisões, de garantias frágeis, de esforço, de luta, de sacrifício, de espera por um bem que nunca se estabelece de verdade, fica só na esperança. E eu acho importante ouvir essa parte com muita, mas muita sensibilidade. Porque, a meu ver, o texto não está dizendo apenas que a vida tem problemas. Ele está dizendo que, no encanto, o bem aparece mais como promessa, como ilusão, do que como uma posse duradoura. Como esperança, sim, mais do que uma realização firme. E ele usa muito uma imagem concreta da vida que depende de um organismo debilitado, o nosso corpo, que é uma máquina, e toda máquina, com o tempo, enfraquece, paralisa e falece. Na minha leitura, esse trecho é quase um chamado à lucidez. O ser humano quer viver, quer permanecer, construir, conservar, mas está sustentado por uma base que se desgasta. E isso por si só já torna a vida do encanto uma vida sem garantias e uma ilusão. E o capítulo, então, entra num ponto que considero muito prático e que eu gosto bastante também: a questão das preocupações. Sim. Ele diz que a vida, para quem sabe viver, não deveria ser uma fábrica de preocupações, porque as preocupações excessivas não adiantam e ainda destroem a vida mais depressa. Só as preocupações naturais são legítimas, são as que não forçam, não cansam, não maltratam. E eu acho isso muito, mas muito atual, porque o mundo atual transformou a preocupação em virtude. Parece que viver tenso virou sinal de seriedade. E o capítulo diz exatamente o contrário.
Há um tipo de preocupação que só desgasta, só drena, só encurta a paz e a duração dos anos de vida. Na minha leitura, esse trecho é um convite a sair da ansiedade fabricada e voltar ao que é simples, natural e proporcional. Depois, o texto vai ainda mais fundo e diz que o sofrimento aumenta de forma assombrosa, porque os próprios seres humanos, antes de serem humanos, deram consequência ao mundo e, por isso, deram consequência ao sofrimento do mundo. Foram eles mesmos, ou melhor, fomos nós que inventamos as artes destruidoras, o esforço excessivo da ciência, as formas de luta que transformam a vida numa guerra quase permanente, dia e noite, noite e dia. E eu ouço isso não como desprezo pelo esforço humano, pelo conhecimento. Eu ouço como crítica a um tipo de civilização que multiplicou os meios e técnicas, mas não resolveu o centro da angústia. Como se dissesse, os meios evoluíram, mas os fins ainda não. E aí, o capítulo traz uma imagem que, para mim, é uma das mais fortes. Diz que o mundo vive em multiplicações de ruínas, num atraso tão grande que ninguém encontra o sossego verdadeiro. Há alegrias, sim, momentâneas, felicidades, sim, passageiras, esperanças que duram pouco e uma instabilidade que contamina tudo e todos. Na minha leitura, esse é o coração do diagnóstico. No entanto, tudo passa depressa demais para se firmar como paz. Tudo se desgasta, tudo oscila, tudo cansa. Tudo é aparência, começando pela própria vida, que se fosse a vida verdadeira, não se acabaria, seria eterna. O capítulo também fala da degeneração como causa do enfraquecimento entre as gerações e da vida que segue piorando, enquanto todos não chegarem aos seus verdadeiros lugares, que é no mundo racional. E eu gosto de ler isso não como fatalismo, como alerta. A vida segue longe da origem, ela segue enfraquecendo. Se segue contra o natural, ela segue se desorganizando. Então, o texto faz a grande virada. Depois de todo esse retrato do encanso, como cansaço, contradição, como ruína, ele aponta o desencanto e diz, em essência, o seguinte: aqui está o racional superior, trazendo ao conhecimento de todos essa escrituração, para satisfação, glória, salvação e redenção universal. Na minha leitura, isso é muito bonito, porque o capítulo, ao meu ver, quer dizer: o mundo do encanto é esse que você conhece, que eu conheço, que todos conhecemos. Mas o desencanto chegou para pôr tudo em forma racional, em equilíbrio, em ligação do ser humano ao mundo racional. E aí vem outro ponto. O texto diz que no mundo, aqui, nunca sonhamos com uma redenção universal. Nunca imaginamos poder existir algo como a imunização racional. Mas os que ainda não conhecem ficam assombrados, acham que isso é impossível, até que começam a procurar, conhecer e encontram sim a verdade das verdades. Eu acho isso muito real, porque todo conhecimento, quando é novo, quando toca uma camada muito funda da vida, muito profunda, parece impossível no começo, parece estranho, parece distante, mas com o tempo, se a pessoa chega perto com sinceridade, aquilo que parecia assombroso e distante vai se tornando algo compreensível, simples, natural. Depois o capítulo fala de uma grande divulgação futura, sim, de uma alegria ampla, de uma vontade coletiva satisfeita, do fim de todas as dúvidas, das indecisões e do fim das desconfianças. Veja, eu não leio isso como um espetáculo triunfalista, de forma nenhuma. Eu leio como uma expressão de alívio, como se o capítulo dissesse que quando o ser humano finalmente encontra o caminho racional, o caminho da verdade das verdades, do livre universo em desencanto,
a incerteza começa a cair e fica a certeza das certezas. E eu gosto muito quando o texto diz que a dúvida sim é natural de quem não conhece e de quem não sabe. Por isso, o livro é caridoso. Ele não condena primeiro, ele explica primeiro, ele abraça, ele orienta. Na minha leitura, esse capítulo inteiro pode ser resumido da seguinte forma: o encanto é um mundo de luta, desgaste, ruína, esperanças frustradas e contradições. Já o desencanto é a chegada da escrituração, do livro Universo em Desencanto, da cultura racional, que esclarece a origem, o caminho e o retorno, e por isso devolve ao vivente a possibilidade de paz, equilíbrio e do retorno em vida ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O contato em vida com os habitantes do mundo racional, encontrando equilíbrio, encontrando paz interior e vivendo de bem para melhor sempre. Isso é cultura racional. E antes de terminar, eu quero te deixar um convite, mas um convite com muito carinho. Visite o site oficial da Cultura Racional em www.culturaracional.com.br e saiba mais sobre o livro Universo em Desencanto. E também quero te fazer um convite. Todas as quintas-feiras na Web Rádio União Racional no Facebook, dentro do programa Portal Aberto com Orestes, eu apresento o quadro Recortes Racionais. Então fica o convite, toda quinta, às 8 da noite, no Facebook, Web Rádio União Racional, programa Portal Aberto com Orestes. É isso, agradeço sua atenção e até a próxima. Salve!